Salve, salve, rapaziada. Eu me chamo Cláudio, né? Seja muito bem-vindo ao nosso canal Vasco Mania, onde você se informa e se atualiza sobre tudo que acontece no Vasco. Pessoal, noite conturbada. Posso dizer até noite de alívio, porque o que o Vasco apresentou hoje foi uma vergonha. Foi uma vergonha. Hoje o Vasco escapou de sofrer outra goleada histórica. Essa que é a verdade. No primeiro tempo, o Atlético teve umas 5, 6 chances claríssimas de fazer gol. E o Vasco não conseguia se organizar, reagir contra a equipe do Atlético. Hoje não tinha desculpa. Hoje não tinha desculpa de campo ruim. O campo tava um tapete. O Vasco, com jogadores com mais qualidade, não conseguiu se impor contra uma equipe inferior ao Vasco. Porque sim, pessoal, apesar do Atlético estar jogando em casa, é uma equipe muito inferior à do Vasco, tecnicamente. Porque tem um detalhe: fisicamente, a equipe do Atlético sobrou em cima da equipe do Vasco. Se impôs do começo até o fim. E você não viu, né? Pelo menos eu não vi os jogadores do Atlético pedir para sair porque estavam cansados, sentindo um cãibra. Que foi o que aconteceu com a maior parte dos jogadores do Vasco. Felipe Coutinho sentiu cãibra. O Rojas sentiu cãibra. O próprio PH, que foi um dos que escapou hoje, também sentiu cãibra. Então, assim, é uma equipe que fisicamente hoje não tá bem. Não tá bem. O Vasco, além de sofrer o jogo todinho, sentiu cãibra e não mostrou um futebol digno do Vasco. Inclusive, fica um alerta, né? Fica um alerta porque, assim, as duas últimas partidas que o Vasco perdeu, a gente teve, vamos falar, né, do campo, né? E assim, é, a gente perdemos também contra equipes de um nível superior, né? Tecnicamente. Mas que hoje, contra uma equipe muito inferior, o Vasco passou de ser humilhado, né? Foi humilhante a atuação que o Vasco teve hoje. Posso dizer que desde que o Rafael Paiva começou a treinar essa equipe, desde a primeira vez, né, que ele treinou, depois veio o, o, o Ramon Dias, né? Não, Ramon Dias não, veio o Álvaro Pacheco, e depois o Álvaro Pacheco saiu e voltou o Rafael Paiva. Mas nessas duas atuações aí, nessas duas vezes que ele pegou o Vasco, hoje foi a pior atuação que ele teve é, contra a frente da equipe do Vasco. Essa aqui, vou deixar aqui para vocês a escalação do time, né? O time reserva e o time titular do Vasco. Vamos lá. Começando aqui, né? Vou botar aqui para vocês ver comigo, no caso, o time titular do Vasco. Léo Jardim, no gol. Paulo Henrique, Rojas, Léo, no caso Léo Pelé, Lucas Piton, Hugo Moura, Matheus Carvalho, Felipe Coutinho, Alisson, David Verrete. Uma bagunça. Uma bagunça. Principalmente na frente. O Verrete muito esforçado. Mas o Verrete hoje também estava perdido em campo. Estava perdido em campo. Teve vários lances lá
que ele tava mais na lateral do que centralizado. Né? Teve até um lance que o Verratti, ele pegou e fez um cruzamento para quem? Pro Felipe Coutinho. Onde era para ser o inverso. Felipe Coutinho fazer o cruzamento pro Verratti. Né? Quero que vocês deixem aqui a opinião de vocês. Se vocês concordam ou não com esse análise meu aqui, né? O Hugo Moura e o Matheus Carvalho perdido no jogo. Todos os dois. A gente não tinha meio campo hoje. Né? Então, assim, foi uma atuação horrorosa. Principalmente no primeiro tempo. Principalmente no primeiro tempo. O Vasco no primeiro tempo podia ter já perdido já, ser eliminado do torneio da Copa do Brasil. Porque se o Atlético fizesse a metade das chances que teve, o Vasco teria saído ali no primeiro tempo pelo menos com 3 gols sofridos. E voltar pro segundo tempo com 3 gols sofridos, iria voltar mais bagunçado ainda. Então, por sorte e por incompetência também do Atlético, né? Que é um time fraco, não conseguiram ampliar, perderam inúmeras chances e terminou o primeiro tempo de 1-0 só. No segundo tempo, o Vasco já poderia ter voltado com alterações. Aí vai também uma falha, na minha opinião, né, do técnico Rafael Paiva. Por quê? Rafael Paiva viu que Hugo Moura e Matheus Carvalho não estavam fazendo nada. Estavam perdidos. O Adson e o David também perdido. O David hoje não deu combate. O Vasco tava jogando bem há 3, 4 jogos atrás, porque todos estavam dando combate. Todos. Você chegava ali, você via o David voltar, né? Você via também o Adson voltando, o Adson ajudando muito na lateral. Quando pegava a bola, ia, perdia, voltava. E Matheus Colcão e o Hugo Moura fechando ali o meio campo. Então, assim, o Vasco é um time que dava combate, mas também tava ali fechadinho. Tava com a casa fechada. E todos ajudavam. Aí hoje você pegou hoje o time que o Felipe Coutinho, ele não é um marcador. Ele ainda conseguiu ajudar ali, mas ele não é um marcador. Aí você pegou também, no caso hoje, o David, que queria ser o Verratti. O David tava mais centralizado do que o Verratti, né? E lá na frente. E o Verratti perdido ali, correndo pro lado e pro outro, tentando ajudar na marcação, mas sendo que a função dele é fazer o gol. O Verratti, na minha opinião, ele era para ser do meio para frente. Perdeu a bola, vem até o meio tentando recuperar. Chegou no meio de campo, não recuperou, fica ali. E o resto da equipe volta tudinho. Pode botar o Adson, pode botar o David, pode botar tudinho. Mas tem que ter um ali para dar o combate na frente. Pegar uma bola que sobre, dar um lançamento e ele conseguir ali, né? Tem que ter um centroavante. E é essa a função do Verratti. Eu, né, teria no intervalo do jogo já feito alterações. Já teria colocado ali o Souza, né? No lugar do próprio Felipe Coutinho. Ou no lugar do Hugo Moura, né? Porque no caso aí, Paê no lugar do Coutinho, né? E o Souza no lugar do Hugo Moura ou do Matheus Carvalho. Essa alteração já tinha feito já logo no intervalo. O próprio Felipe Coutinho, ele não está ainda 100% em condições de jogar um jogo inteiro. Não jogou bem, né? Porque para jogar bem, tem que jogar bem com a bola e sem a bola.
A bola chega no pé dele, show. A bola gira. Mas ele sem a bola, ele não tá em condições ainda de sair marcando, ele não tá ajudando sem a bola. Então, assim, pra mim, podia ter saído logo ali o Hugo Moura e o Matheus Carvalho. Podia ter colocado até mesmo o JP. JP joga bem. É um jogador bom. E na frente ali, podia ter tirado logo o Adson e ter colocado também o próprio Emerson Rodrigues, para também ele se adaptar com a equipe, né? Ele teve a chance no jogo passado, não jogou bem, mas naquele jogo ninguém jogou bem porque tava chovendo. Hoje o gramado tava bom. Ele já entrou no final, já entrou ali nos 39 e 40 minutos. Um jogador que entra nos 40 minutos, eu não exijo nada. A não ser que ele pegue duas bolas sozinho ali e isole. Entendeu? Mas um jogador para mim, para poder avaliar a partida dele, ele tem que no mínimo entrar ali nos 20, 25 minutos do segundo tempo. Entrar nos 40, eu já não exijo mais nada deles. Finalmente o Vasco conseguiu um empate no finalzinho, ali nos 40, 42 minutos. O Verratti conseguiu fazer um golaço, né? Uma troca de bola ali com o Lucas Piton. O Lucas Piton lançou na área. Verratti de primeira, né? Ali um voleio ali, um mini voleio, né? E meteu um golaço. Praticamente a única chance que o Verratti teve. Porque ali talvez eu também tivesse tirado o Verratti antes. O Verratti fez o gol, beleza. Certo. Mas pelo o que estava acontecendo no jogo ali, eu tinha tirado o Verratti antes também e teria colocado o próprio GB. Por quê? O GB, ele além de ser um jogador alto, então assim, ele também é bom de cabeça, ele é um jogador que sabe proteger a bola e tem velocidade, tem drible. O Vasco precisava de um cara ali também que conseguisse fazer isso, entendeu? Já que a bola não estava chegando aos pés do Verratti, né? Eu teria feito essa alteração também. Que bom que ele manteve o Verratti e o Verratti fez o gol. Mas também achava também que o GB poderia também ter mais minutagem e esse poderia ser um jogo bom para ele também. Mas o Vasco saiu com um empate milagroso e que vai levar para casa, né? Na próxima terça-feira, lá em São Januário, só precisa da vitória simples. 1-0, o Vasco ali já consegue se classificar para as quartas de finais, né? Que desde 2015 que o Vasco não consegue ir a umas quartas de finais de Copa do Brasil. Então, assim, o resumão hoje é que o Vasco jogou horrivelmente. O próprio Rafael Paiva demorou demais para mudar a equipe. Mas o Vasco conseguiu um resultado muito bom. O empate hoje foi uma vitória maiúscula do Vasco. O empate foi uma vitória maiúscula hoje do Vasco. Pessoal, se você curtiu o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu comentário. Até o próximo vídeo. Fui.